Olá, síndicos e síndicas, moradores e moradoras de condomínio em todo o Brasil. Meu nome é Felipe Filgueiras e vou apresentar para vocês mais um episódio do podcast Lá do Condomínio. Aqui a gente trabalha os principais temas com players extremamente relevantes no mercado e hoje não poderia ser diferente. Estou aqui com Silvio Copertino, uma figura que atua no segmento jurídico condominial e tem desempenhado um papel extremamente relevante nos condomínios. Silvio, seja muito bem-vindo. Queria que você contasse pra gente um pouco sua história, como que você foi para esse segmento e bem-vindo novamente. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui. Bom, essa história começou há quase 20 anos. É mesmo? Assim que me formei em Direito, né, abri um escritório com mais 2 colegas e, por coincidência, escolhemos um endereço numa região que hoje é muito desenvolvida no segmento condominial, mas lá, naquela época, quase 20 anos, não. O bairro literalmente cresceu depois que a gente já estava lá. É óbvio que no município, nós estamos falando de Nova Lima, tá? Enfim, para quem não conhece, Nova Lima ficou famosa nos últimos anos, inclusive por matérias divulgadas nacionalmente sobre o IDH, sendo uma das cidades com o maior IDH do Brasil, né? Mas, enfim, há 20 anos existiam, sim, empreendimentos de casas, né? Os famosos e conhecidos condomínios de casa de Nova Lima. Muita gente saiu de Belo Horizonte para morar nesses condomínios. Mas o bairro mesmo de edifícios, né, a região ali do Vila da Serra e do Vale do Sereno, os edifícios residenciais quase não existiam. Acho que 1 ou 2. Enfim, eu estava já inserido nessa região, né, já atendia alguns empreendimentos de casas e os empreendimentos de apartamentos, de edifícios, foram surgindo e eu já estava ali. Então, esses dias até dei uma entrevista falando, eu considero que eu estava no lugar certo, na hora certa, soube aproveitar a oportunidade e realmente percebi que era aquilo que eu devia fazer, que não existiam muitos profissionais, principalmente aqui em Minas, se dedicando exclusivamente a isso. Para falar a verdade, eu acho que eu não conhecia alguém que se dedicasse exclusivamente a isso. E aí, por questão realmente de estratégia e de mercado, optei por fazer isso. E tenho muito orgulho em dizer que, então, há quase 20 anos, há 19 anos, trabalho exclusivamente com condomínios. Que legal. E assim, qual que é o papel do advogado dessa parte jurídica? Porque assim, a gente tem a administradora, né? A gente tem ali o síndico profissional. E qual que é o papel que o advogado exerce nessa relação condominial? Como que ele atua? Ele é um mediador? Ele é um conselheiro? Qual que é o papel dele? Felipe, então vamos lá, eu vou aproveitar até para confidenciar uma questão pessoal para dar esse contexto. Então, como eu disse, lá atrás, quando montei o escritório, me lembro muito bem que meu padrinho é um empresário, é uma pessoa, né, muito ativo aqui em Belo Horizonte, e quando ele soube que eu tinha montado o escritório, ele me perguntou qual área eu estava trabalhando, e eu falei direito condominial, ele falou assim, o quê? Né? Então, assim, as pessoas realmente não sabiam, e para falar a verdade, nem se considerava uma especialidade, né? E aí ele falou assim, Silvio, peraí, como é que você vai viver disso? Eu via naquele momento a preocupação dele mesmo com aquilo, porque as pessoas realmente não conheciam. E não conheciam por quê, Felipe? Lá, há 20 anos, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, os empreendimentos eram bem menores, né? Os grandes condomínios, óbvio, a gente tem o JK aqui, o icônico JK, mas a grande maioria dos condomínios eram pequenos. E aí fala assim, pô, para que um condomínio pequeno precisa de advogado? A verdade é que precisa também, nós vamos chegar lá. Mas é fato que essa área, essa especialidade, teve um destaque muito grande quando surgiram os grandes empreendimentos, né? Afinal de contas, nesses grandes empreendimentos são contratadas diversos serviços, esses condomínios têm diversos funcionários, são diversas pessoas residindo ali, então os conflitos, né, ou a relação interpessoal é um ponto muito delicado. Junto disso vem a inadimplência, que é um dos grandes problemas, né, nos condomínios. Enfim, então acho que a própria mudança na característica dos empreendimentos já trouxe essa necessidade. Então,
eu tenho também orgulho de dizer que hoje muitos colegas perceberam isso e estão vindo para essa especialidade, para o direito condominial. Né? Hoje eu tenho o prazer de ser o presidente da Comissão de Direito Condominial na OAB de Minas Gerais e digo isso com muito orgulho. A cada vez mais, jovens advogados, principalmente, têm visto oportunidades no direito condominial. Uhum. Mas é fato que há 20 anos essa não era a realidade. E mais uma vez, por que dessa especialidade e a importância disso? Não é uma empresa, mas nós podemos equiparar um condomínio a uma empresa. E uma empresa, principalmente uma empresa grande, não fica sem um jurídico, sem uma assessoria jurídica constante. E não pura e simplesmente para atuação em demandas específicas, né? Precisa de uma assessoria, de uma prevenção. Então é esse o nosso principal papel nos condomínios. Entendi. E assim, é porque o condomínio em si, ele tem um rito, né, para várias... por exemplo, você tem um rito para você convocar uma assembleia, você tem todos os critérios de votação, tem maioria simples, maioria qualificada, você tem a legislação do condomínio, né, que é a convenção do condomínio. Então, a gente vê que até para funcionar bem, você tem uma série de normas, né? Sim. E essas normas, eu acho que elas parecem muito com o que você enfrenta no dia a dia da advocacia em geral, né? Quais são os principais problemas que o condomínio enfrenta e que ele precisa de um advogado? O que você vê mais, assim, que o pessoal te liga mais, que o pessoal te procura mais? Quais são suas principais demandas hoje condominiais? Bom, com certeza, obviamente, conflitos interpessoais, como eu disse. Interpessoais. Né? A convivência, principalmente nesses grandes empreendimentos, obviamente, muito delicada. Né? E nós temos, às vezes, algumas situações em que alguns moradores nunca tinham morado em um condomínio. Às vezes morava em uma casa, num bairro, óbvio, tinha relação com os seus vizinhos de bairro, mas não uma relação tão próxima, né, e verticalizada, principalmente, como em um condomínio. Então, as pessoas não estão acostumadas com o barulho do apartamento de cima, as pessoas não estão acostumadas em compartilhar as áreas comuns, né? Piscina, estava acostumado talvez a ter em sua casa uma piscina só dele, da sua família, agora ele tem que compartilhar com diversas pessoas. Então, junto disso, obviamente, os problemas, né? E para não dizer também que com o aumento, né, o aumento de empreendimentos e também com o formato desses empreendimentos, como eu disse, a demanda profissional aumentou muito. Então, antigamente, síndico era aquele que quase era, se bobear, ele sobrou para ele ali, ele, né, se distraiu e foi eleito síndico e falou assim, parabéns, você é o próximo síndico do condomínio, né? Ou então, realmente, aqueles condôminos, às vezes, eu fico brincando... tem o rotativo também, não tem? Mas isso é polêmico porque... muito se discute sobre a legalidade de estabelecer essa obrigatoriedade, mesmo que seja de forma rotativa, né, por sorteio ou revezamento entre as unidades. Uhum. Isso é muito discutido na jurisprudência e na doutrina, porque é um cargo eletivo, é um mandato. Então, ninguém pode ser obrigado a se candidatar a algo. Entendi. Né? Mas enfim, então antigamente o síndico era aquele que e todo mundo, se o síndico espirrasse, todo mundo falava saúde porque ninguém queria ser. Então o trabalho, a preocupação dos condôminos era fazer com que aquela pessoa continuasse ali por mais tempo possível. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente, inclusive com a figura do síndico profissional, né? E uma concorrência muito grande no mercado, principalmente para determinados empreendimentos. Né? Então, se a gente tinha ali uma função que era evitada pela grande maioria, e isso também gerou a possibilidade para os profissionais, né? Agora são realmente disputados. É interessante pensar nisso, que essas dificuldades, por exemplo, a gente tem essa dificuldade até hoje, né, de quem que vai ser o síndico e etc. Isso abre uma oportunidade, Total. Que é o síndico profissional hoje. Né? E essa demanda, eu olhei no último censo de 2022, cerca de 15% da população hoje do Brasil mora em condomínio.
Pois é. né? Ou seja, você representa um pouco mais de 30 milhões. Sim. E dado essa nova configuração nossa, né, de crescimento vertical, a tendência é cada vez mais a gente ter mais condomínios, mais conflitos. Com certeza. E você citou um ponto, ainda nesse ponto do síndico, né? A gente tem lá a parte de manutenção de elevador, e eu lembro que o síndico, por exemplo, ele não pode abrir o elevador, né, para resgatar alguém, mesmo que ele tenha a chave ali que abre o elevador, ele não pode, que ele responde criminalmente se alguma coisa acontecer. E eu acho que é importante você falar sobre a responsabilidade do síndico perante o condomínio, porque não é só uma responsabilidade pro forma, não é só um cargo que ele está ali, que colocou na ata que agora ele é síndico. Ele responde muito ali, legalmente, criminalmente. Quais são as responsabilidades do síndico no condomínio? Com certeza. Bom, esse é um tema constante em quase todos os congressos ou eventos dessa área. É o tema preferido, a responsabilidade do síndico, seja criminal ou civil também, né? Porque as pessoas acham, mais uma vez, e por esse histórico, que mais uma vez, o síndico era aquele que realmente estava ali fazendo quase que um favor para todo mundo. Então, como alguém ia pensar em uma responsabilidade? Poxa, se eu estou aqui fazendo um favor de ser síndico, como alguém pode ainda querer me responsabilizar por algo? Uhum. Né? Ache bom que eu estou aqui disponibilizando meu tempo. Nossa, ótimo ponto. E não me incomode. Né? Mas essa não é a verdade. Né? As responsabilidades do síndico estão previstas na lei, né, no Código Civil, e também em diversas outras normas, ABNTs. Né? Então, é uma gama imensa. Eu lembro que um colega, esses dias, falou um número, mas eu confesso que não me recordo aqui e não vou me atrever a dizer isso, mas, enfim, entre legislações, normas, são diversas aplicáveis ao síndico, e que se ele não souber que ele tem que fazer aquilo, que ele tem que seguir aquelas determinações, ele pode ser responsabilizado. Né? E então, outro ponto muito importante é o seguinte: poxa, mas eu não sabia e então não tem como eu ser responsabilizado? Não. Se você é síndico, você é obrigado a saber aquilo. Ninguém pode alegar o desconhecimento de uma lei ou de uma norma. Então, não se trata apenas de uma ação de alguém equivocada. A omissão também pode desdobrar na sua responsabilização. Isso é importante você falar, porque a gente tem alguns pontos muito críticos ali no condomínio. Ó, o elevador é um deles. Sim. A parte de incêndio Poxa. é outra, né? Que assim, você tem uma VCB, você tem toda uma parte ali com uma legislação tão robusta, né? Exato. Você tem uma parte estrutural. Sim. Pô, não é raro. Exato. Não é comum. Mas também não é raro a gente ver prédios ali que tem que ser interditados. Sim. Né? Então, assim, isso gera uma criticidade muito grande para esse cargo, né? Pois é, Felipe, vamos lá. Então, só dos exemplos que você falou, o síndico, de certa forma, tem que entender de engenharia, né? Porque as obras que serão feitas ali naquele condomínio, ele tem que exigir projetos, é óbvio, tem que entender, gente, mas ele não tem que ser engenheiro. Isso é até um ponto muito importante. Ou ter um advogado. Ele tem que saber da legislação, que existe aquilo, mas ele não tem que trabalhar com aquilo. Né? Os profissionais estão aí, e a gama de oportunidades para todas as áreas é imensa justamente por isso. Porque, coitado, além de ter que, no dia a dia, conciliar os moradores, mediar, né, a convivência entre os moradores, se ele tivesse que resolver as questões jurídicas, as questões técnicas de engenharia ou qualquer outra área, poxa, é impraticável. E se a gente for falar então do síndico profissional, nem se fala. Qual deveria ser uma remuneração de um profissional desse que assume todas essas obrigações? Né? Então, voltando à sua primeira pergunta, é fundamental hoje, eu vejo, principalmente em um condomínio de médio porte, se um síndico está ali sem assessoria jurídica, eu falo, desculpa, você não tem noção da sua responsabilidade e do risco que você está correndo.
Se um síndico recebe ali um projeto ou sabe que está acontecendo uma reforma num condomínio e não contrata um técnico, um engenheiro para analisar aquilo, para saber se aquele documento está correto, se é aquilo mesmo, se ele tinha que exigir alguma coisa, se ele traz para si essa responsabilidade, é que começam os problemas, né? Então, enfim. E esse é um ponto muito, muito crítico, assim, que eu penso, porque no papel, principalmente o seu papel que você exerce, beleza, a gente tem a atuação de forma preventiva, mas eu imagino que às vezes, muitas das vezes o pessoal te procura quando já deu problema, né? Beleza. E assim, esse trabalho preventivo, e aí eu fico imaginando no dia a dia, ao longo prazo, assim, por quê? Você tem ritos de assembleia, Sim. você tem rito de votação, Sim. você tem a parte da convenção. Sim. A convenção também não pode ser muito rígida, senão o pessoal não vai seguir, e também não pode ser muito frouxa para não virar baderna. E assim, esse papel, eu digo mais, e olha que eu não sou tão entendedor assim do Código Civil eu acho que se o síndico soubesse o tanto que a tamanha responsabilidade que ele tem nesse cargo, o síndico morador, o síndico profissional tudo bem, que às vezes ele pode até se profissionalizar, enfim, né, já é uma função até diferente do síndico morador. Eu não sei se ele assumiria essa função ou não. Você falou tudo. E aí me tira uma dúvida, que agora não sei se tem. Tem diferença do síndico morador para o síndico profissional? Não, na verdade é o seguinte, a gente utiliza o termo síndico profissional, mas é importante destacar que ainda não é uma profissão regulamentada. Existe projetos de lei, né, tramitando no Congresso, mas ainda não existe, né? Então não é uma profissão regulamentada, tá? Um prestador de serviço. Na verdade, não é nem prestador. Aí também existe essa outra discussão, se é prestação de serviço, se precisa de contrato ou não, porque, mais uma vez, o síndico é mandato, né? Então, Entendi. Ele é eleito. Ele, Entendi. Teoricamente, não é contratado. É fato que, por ser externo e por não ter vínculo nenhum com aquele condomínio, as necessidades acabaram levando à realização de contratos, tá? Mas que fique muito claro, o que coloca um síndico profissional em um condomínio não é um contrato, é uma ata de uma assembleia de eleição. Então é um mandato. Esse mandato, como eu disse, vem acompanhado muitas vezes de um contrato, de obrigações, direitos e deveres, a quantas vezes o síndico terá que vir aqui no condomínio ou não, mas também, por isso que eu falo, bom, se um síndico profissional coloca no contrato dele que ele vai fazer 3 visitas no condomínio por semana, por exemplo, e acontece algum problema, alguma ocorrência, ele tem que estar lá. Né? Ele não vai poder se valer do contrato dele para virar e falar assim, ó, a ocorrência aconteceu, né, o problema, o incêndio ou qualquer coisa, aconteceu em um momento que eu não deveria estar aqui, então eu não tenho nada com isso? Claro que não. Ele não vai eximir das suas responsabilidades por estabelecer isso no contrato. E esse é um problema crônico da nossa legislação, porque olha só, vamos colocar aí de 20 anos para cá, que começou a dar esse boom de condomínio, e pra você ver, a legislação não acompanhou, né? Não. Hoje o síndico profissional, e o síndico profissional veio um pouco mais depois, né? Ele não está regulamentado. Exato. E é muito complicado lidar com essa figura nesse limbo, né? Nessa ausência de legislação, né? Total. E aí eu acho que complica ainda mais essas responsabilidades, como lidar com isso. Exatamente. E assim, e como que funciona, por exemplo, no papel, vamos colocar no Silvio Copertino aqui, como que funciona o papel da sua consultoria? Sim, da assessoria. Sim. Como que funciona e quais são as etapas de acompanhamento? Porque assim, a gente tem uma etapa até que eu imagino que seja mais crítica, que seja de assembleia, Sim. de definição das regras, da convenção. Como que funcionam esses acompanhamentos pro síndico que está de casa escutando a gente? Beleza. Bom, como eu disse, agora realmente nós temos profissionais especializados e exclusivamente dedicados a isso. Então, no meu caso em específico, eu só trabalho com isso. Não atuo em outras áreas do direito. Por quê? Justamente por esse volume de demandas. Em um condomínio, e aí obviamente eu tenho que replicar isso em todos os meus clientes, eu tenho que, se for acontecer uma assembleia, essa convocação tem que passar pelas minhas mãos para saber se o edital está sendo feito da maneira correta, porque se não tiver, a chance de se invalidar aquela assembleia é imensa. Quais são as regras para convocar uma assembleia? Tem um prazo antes? Como é que funciona? O
prazo estabelecido na convenção, e isso pode variar de uma convenção para outra, tá? E nós temos, Felipe, em convenções mais antigas, pasme, não sei se você já teve a oportunidade de se deparar com uma situação dessa, até mesmo a obrigatoriedade de publicação dos editais em jornais de grande circulação. Nossa. E às vezes em mais de um. E hoje, né, numa época que nós vivemos, que ninguém mais vê isso. Mas enfim, várias convenções antigas têm lá a obrigação de publicação em 2 jornais de grande circulação local. Pensa o custo disso, né? Mas enfim, tá lá na convenção. Se é uma prática que não tem sentido nenhum atualmente, o que deve ser feito? Alterada a convenção. E aí vamos para o segundo ponto. A assessoria jurídica para alteração da convenção é fundamental. Para ser muito sincero, apesar de não ser obrigatória a assinatura, existe um projeto de lei para isso, tá? Mas apesar de não ser obrigatória a assinatura de um advogado em uma alteração de convenção, eu posso afirmar, porque nós, mesmo com todo o conhecimento, enfrentamos uma dificuldade muito grande de fazer esse processo todo, desde a convocação da Assembleia até a obtenção do quórum e o registro em cartório, principalmente nisso, porque as pessoas esquecem. Às vezes acham que é só convocar a Assembleia, fazer a Assembleia, conseguir os 2/3 ali e pronto. Não, esse documento tem que ser registrado em cartório. E o cartório acaba funcionando, atuando como um fiscalizador. Se qualquer coisa tiver sido feita ali fora das normas técnicas e jurídicas, ele não vai registrar. Uhum. E aí, todo o trabalho que foi feito é perdido. Então, esse é mais um trabalho que é fundamental que o condomínio, se não tiver uma assessoria jurídica permanente, contrate quando for fazer. Queremos alterar a convenção? Ótimo, primeiro passo, vamos contratar um advogado que saiba e que entenda daquela matéria. Né? Mais uma vez, não é só contratar um advogado, não. Contratar um advogado especialista. Porque quem não teve essa prática, quem não viveu essa experiência de alterar convenções em outros momentos, com certeza, mesmo sendo advogado, vai passar por dificuldades. Esse conhecimento tácito ali, né, do dia a dia, da experiência. E assim, na Assembleia em si, aí você falou da convenção, porque você tem os 2/3, as outras, só a convenção que é 2/3 para alterar a convenção, ou para as outras demandas do dia a dia, tem alguma que são 2/3 também? E quando é assim, ela é 2/3 dos presentes ou é 2/3 tem que ter um quórum mínimo? Como é que funciona? Quando se fala em 2/3 especificamente, é 2/3 do todo, e não só dos presentes. Do todo. Do todo. Então, vamos lá. Em um condomínio, para alterar a convenção, você precisa de 2/3 do todo. Não é 2/3 dos que estão ali, não. Tá? E para condomínios grandes, aí você pode imaginar a dificuldade. Né? Mas, enfim, 2/3 do todo. É fato que, bom destacar, que é relativamente recente, mas nós tivemos uma alteração no Código Civil durante a pandemia, que facilitou um pouco isso, que é o quê? A figura da Assembleia Permanente. Já ouviu falar nisso? Não. Enfim, antigamente, precisávamos alterar uma convenção, precisávamos de 2/3. O síndico convocava, divulgava, fazia um trabalho para que os condôminos estivessem ali. Não apareciam os 2/3. Ou seja, você não podia nem deliberar sobre aquilo. Entendi. E aí, aquele ato ali não tem valor nenhum, perdia tudo que foi feito ali, o tempo que se dedicou àquilo, até o custo mesmo para se realizar a Assembleia. E aí tinha que convocar uma nova e começar o quórum, a reunir o quórum do zero. Conseguir os 2/3 do zero de novo. A Assembleia Permanente veio justamente para isso, para facilitar a obtenção dos quórums qualificados. Então, eu convoco uma assembleia para alteração da convenção e eu vou ter ali 1/3 dos condôminos. Eu consigo ali 1/3. Ainda vai faltar mais um terço. E aí, eu perdi? Não. Naquela assembleia já se define que vai ser feita em caráter permanente, já fica agendada uma nova data e naquela outra assembleia soma-se o quórum que conseguir lá ao que já aconteceu. Então, quem participou da primeira não precisa voltar para a segunda. Ele até pode inclusive mudar o seu voto. Mas se ele foi na primeira, ele não precisa. Então, aquele 1/3 que foi na primeira já fez o papel dele. Entendi. Conseguindo 1/3 na segunda, pronto. A soma
nós alcançamos o quórum necessário. Ou até a terceira. Esse procedimento pode ser feito em até 90 dias. Se eu faço uma assembleia hoje, em até 90 dias, eu tenho até 90 dias para concluir esse processo todo, fazendo quantas assembleias forem necessárias. Tá? Então, foi uma mudança na legislação importante, justamente por perceber que, infelizmente, as pessoas não comparecem às assembleias e a dificuldade de se alcançar esses 2/3. Mas, respondendo à sua pergunta, não é só para a alteração da convenção que nós temos quórum qualificado de 2/3, por exemplo. Para obras também voluptuárias, né, que são obras que a gente fala do simples deleite dos condôminos, também precisamos de quórum qualificado, e 2/3 do todo. Tá? Enfim. E a convenção também pode estabelecer outras questões que dependam de quórums qualificados. Tá? Óbvio que tem a baliza da legislação, mas o legislador optou por dar certa flexibilidade para que cada convenção, para que cada condomínio, de acordo com a sua realidade, estabeleça essas regras, respeitando, obviamente, o limite, né, mínimo legal. E eu já vi, presenciei a assembleia também, de chegar aquele morador com aquelas 20 procurações. Assim, eu já vi isso tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Da pessoa, pô, não, eu coletei aqui as procurações e etc, e consegui aprovar algumas coisas. E eu já vi pro mal também. Da pessoa travar e ela ter ali uma certa influência sobre alguns moradores que não participam tanto. E, poxa, tem uma procuração válida, fica complicado, né? Como que lida com isso? Existe um projeto de lei também em relação a essa matéria, de se limitar a quantidade de procurações. Tá? Hoje não existe essa limitação legal. Tá? O que existe em algumas convenções é que o síndico não pode receber essas procurações, porque os exemplos que você está falando, às vezes, muitos são nesse sentido. O síndico quer garantir alguma coisa ali, talvez até a aprovação das suas contas, ou a reeleição, e ele tem o contato ali, né? Tem a máquina na sua mão e utiliza da sua influência para conseguir essas procurações e aprovar suas próprias contas, por exemplo. Né? E, enfim, essa semana, por coincidência, eu vou ter uma assembleia que a notícia que me trouxeram foi isso, falou, olha, nós precisamos de um advogado porque identificamos algumas questões na gestão e nós sabemos que essa síndica vai tentar levar um tanto de procuração para ter a maioria e conseguir aprovar as coisas e fazer o que ela quer. Nossa. E aí, enfim, é um dos poucos casos que eu atuo não representando o condomínio, tá? Na grande maioria dos casos, eu represento o condomínio, eu sou contratado pelo condomínio para que tudo seja feito de acordo com o interesse de todos. Nesse caso, um grupo de condôminos descontente com a administração daquela síndica, contratou um advogado, porque eles já tentaram fazer isso de outras vezes normais, né? e não conseguiram. Então eles viram, ó, agora é só com advogado. Nossa, que complicado. E a pessoa joga com o regimento debaixo do braço ali e não... Nossa, isso aí é crítico. E me conta uma coisa, vamos de breaking news. Maravilha. Você chegando aqui, você falou assim, olha, acabei de sair no jornal hoje, uma resolução do STJ, né? É uma decisão. Conta pra gente, o que é sobre o Airbnb? Na verdade, não só o Airbnb, né? As plataformas, e aí existe até hoje essa discussão, é o quê? É locação? É locação por temporada, por curta temporada? É um contrato atípico? Enfim, essa discussão ainda prevalece no judiciário, tá? Mas enfim, todos nós estamos sabendo o que estamos falando. E a gente pode atribuir aí essa demanda ao Airbnb, porque né, nesse processo especificamente, o Airbnb não era parte no processo, mas ele pediu para participar porque tinha interesse no resultado daquele julgamento. Então, o Airbnb mesmo, a empresa Airbnb, participou desse julgamento. Tá? E aí sim, a entrevista foi veiculada hoje. E qual foi a grande discussão? Agora, através dessa decisão do STJ, até que haja alguma alteração nesse sentido, mas é o que prevalece hoje, né, e é a recomendação da Corte, né, Superior, e que
muito provavelmente vai ser aplicada nos tribunais estaduais, é que em condomínios residenciais, a grande maioria das convenções, todos já devem ter visto, fala assim, esse é um condomínio exclusivamente residencial. Tá? São condomínios que geralmente não tem loja, ou mesmo que tem, falam que é condomínio misto, mas tem uma parte exclusivamente residencial e a outra parte comercial. Ele é misto, mas não é no condomínio todo que ele tem essa característica. Parte dele é residencial e parte é comercial. Mas, enfim, a grande maioria dos condomínios são exclusivamente residenciais, é um termo comumente utilizado nas convenções, e aí o STJ entendeu que essa previsão, pura e simplesmente, já impediria a prática ou a utilização das unidades por plataformas como o Airbnb. Ou seja, para que em um condomínio as unidades possam ser disponibilizadas no Airbnb, na convenção tem que estar previsto expressamente que podem ser utilizadas plataformas para alocação para esses fins. Entendi. Tá? Porque antes se discutia se não tem a proibição expressa. Se não tem a proibição, é permitido. Né? Mas, enfim, agora, com esse julgamento, pelo menos por enquanto, o STJ sacramentou essa decisão. Realmente, para ter a possibilidade, tem que estar previsto expressamente na convenção que é possível. Síndico, você que está nos assistindo. Então, olha só, antigamente e ontem. Né? Ontem. Semana passada. Já tem validade de imediato? Não, essa é uma outra discussão, tá? E nós temos até que tomar muito cuidado como as coisas também são veiculadas na imprensa. Esse é um processo envolvendo aquelas partes. Mas o STJ marcou essa sessão com a intenção de sacramentar qual vai ser o entendimento deles. Tá? Então a grande verdade é que se chegar lá para o STJ hoje, qualquer outro processo, como já existe, né? Na verdade, eles fizeram isso, os ministros se reuniram para falar assim, como nós vamos decidir todos esses casos que já existem ou que virão a existir daqui para frente. Tá? Daí designaram esse julgamento para isso. Então, no STJ, eu não tenho dúvidas que, a não ser que mudem depois de ideia, o julgamento de qualquer um desses processos será nesse sentido. Bom, e como é que vai ser o julgamento, então, na primeira instância, né, nas comarcas ou até mesmo nos tribunais estaduais? É um precedente, uma recomendação de um tribunal superior. O juiz aqui de Belo Horizonte ou de Nova Lima, ele é obrigado, nessas circunstâncias ainda, tá? É obrigado a adotar aquela decisão daquela maneira? Não, ele não é obrigado. Mas ele sabe que o Tribunal Superior, para onde irão os recursos... Então, é fato que a tendência é que realmente os juízes em primeira instância e os desembargadores nos tribunais estaduais já adotem esse posicionamento com base nesse precedente. Isso aí a gente está pensando no processo como um todo, mas eu penso assim, no condomínio agora. O condomínio que ele já tem, que ele não está expresso que pode Airbnb. Ou seja, a partir daí, assim, de forma indireta, está proibido. Exato. E assim, aí beleza. Aí se tiver algum caso ali que o síndico identificar e etc, e a pessoa não seguir, né, essa recomendação, aí pode ter o processo que aí vai percorrer nisso, mas em última instância vai. Sim, mas olha que interessante. Essa decisão tem dias, né? Enfim, nós temos um grupo nacional de advogados que trabalham nessa área, e aí um colega levou justamente essa situação. Assim, olha, fui procurado por um proprietário de um apartamento que já tinha não sei quantas reservas pelo Airbnb daqui para frente. E aí o síndico falou para ele o seguinte, olha, você me desculpa, mas diante dessa decisão do STJ, eu não posso permitir o acesso desses seus hóspedes, inquilinos, chame da maneira que for, porque senão eu posso ser responsabilizado. E voltando à questão da responsabilidade do síndico, né?
para que eu permita isso, nós temos que convocar uma assembleia e conseguir o quórum de 2/3 para possibilitar. Nossa. E aí imagina a situação desse proprietário desse apartamento. Se ele simplesmente cumpre ali essa decisão, ele vai descumprir o contrato com o Airbnb ou com as pessoas que fizeram as locações. De toda maneira, se ele tentar enfrentar isso, ou peitar o condomínio, né, ele pode ser penalizado em virtude dessa jurisprudência. Então, a situação realmente é muito delicada. E é complicada, porque muda a regra do jogo com o jogo rolando ali, né? Nos 20 do segundo tempo. A gente estava falando já sobre isso, mas enfim, a verdade é que a legislação geralmente acompanha as necessidades da sociedade. Então, mais uma vez, não existia Airbnb. Como que nós teríamos alguma coisa regulamentado se nem existia? Então surgiu, né? Surgiu o Uber, enfim. O síndico profissional. Então, o síndico profissional, então realmente a legislação acompanha a realidade, né? A mudança, as mudanças que ocorrem na sociedade. Mas, enfim, infelizmente, uma hora tem que ser enfrentado. A questão, eu acho que é até esse gap, sabe? Por exemplo, a gente, na VGuard, a gente trabalha muito com essa parte de segurança e etc. Sim. E você tem ali o vigia, a pessoa que a gente desloca para o condomínio quando a gente vê alguma situação de emergência. Deve ter uns 10 anos que tem tecnologia via drone, que a gente conseguiria fazer isso de uma forma muito mais segura, muito mais rápida, muito mais econômica. Sim. Por exemplo, eu vi uma situação, disparou um alerta no condomínio tal. Eu poderia deslocar de forma automática, o drone iria para o condomínio, a gente ia ter a visualização das câmeras, conseguiria fazer investigação e etc. Para ver o que está acontecendo e atuar. Não tem legislação para isso. A legislação, por exemplo, para drone, você tem que ter visada. Ou seja, eu precisaria de ter alguém pilotando o drone ali, e eu tenho que estar vendo o drone, né? Enfim, tem toda uma burocracia para isso que inviabiliza. Ou seja, essa tecnologia está aí tem 10, 15 anos. E aí, só que aí, nesse gap, que eu acho que é ainda mais essencial a figura de uma assessoria jurídica, né? Verdade. Porque, assim, o bom senso jurídico, ele é muito mais sofisticado, né? E é aquilo. Infelizmente, né, muito se fala da insegurança jurídica que nós temos no Brasil. Cara. Tá aí um exemplo. Essa é uma grande verdade. Não, jurídica e uma outra também que tá pegando muito, principalmente para empresas, contábil. Fiscal, contábil. Os contadores não sabem a regra do jogo. Os contadores. Pois é. Então, assim, se você perguntar pro GPT ou pro Cláudio, ele fala, não, aí não. Aí já é demais. Aí você tá... Ele é tanto inteligente que não. Porque, assim, é complicado. Verdade. E aí, me conta uma coisa, porque essa situação é um imbróglio danado, né? Porque você tem todo um jogo acontecendo, aí você tem uma mudança na regra do jogo, e aí tem alguns pontos que, beleza, o cara eu vou chegar lá, sexta-feira, tô com minha reserva, tudo pronto, tô com compromisso, os hotéis já não tem hotel na cidade, São Paulo às vezes pega um boom, você não consegue nem achar a cidade mais, Verdade. E aí às vezes eu vou perder uma reunião, vou perder um compromisso, vou perder, enfim, né? Isso gera uma insegurança muito grande. E aí vamos pensar no pior dos casos, talvez. Ele chega e fala assim, vou continuar. Toma aqui o acesso, funciona assim, assim, assado. Aí vamos trazer para uma outra pauta. Quando o morador, né, ele descumpre a regra do jogo, né, que mudou ontem, quando ele descumpre esse papel, como é que o condomínio lida com isso? Uma coisa é descumprir uma vez. E quando ele descumpre de forma reiterada, qual que é o papel do síndico, da assessoria? Quais são os meios? Pois é. Então, vamos lá. O processo normal se uma pessoa descumpre uma regra, se um condomínio descumpre uma regra, ele é advertido. Numa segunda situação, ele recebe uma multa por ser reincidente. Mas, vamos pensar nesse caso, que ele simplesmente, eu vou fazer e problema do condomínio. Então, o condomínio tem alguns outros artifícios, a convocação de uma assembleia, até mesmo para se estabelecer penalidades bem maiores, que aí sim
doam no bolso da pessoa, né? Porque às vezes a gente tem uma seguinte situação. Vamos pensar no próprio Airbnb. O proprietário do apartamento fala assim, ó, o que eu vou ganhar fazendo isso, eu pago a multa. Porque às vezes na convenção tá falando que a multa lá, sei lá, R$500. E o que ele vai ganhar com aquilo, ele paga a multa, né? Mas, enfim, a legislação e as convenções também já estabelecem outras situações para que, se ficar configurado que aquele condômino é antissocial, ou seja, que ele descumpre reiteradamente as regras do condomínio, ele pode sofrer sanções financeiras bem maiores, de até 10 vezes a taxa do condomínio, e, no pior dos cenários, até mesmo ser expulso do condomínio. É mesmo? Ele não E pode morar lá mais. Não. Tem que vender ou alugar. Exatamente. Então nós temos até, e não se assustem, porque situações reais já aconteceram, de decisões judiciais terem realmente banido aquela pessoa do condomínio. E aí a destinação que ela vai dar para o imóvel dela é problema dela. Se vai vender, se vai alugar, mas enfim, só não ela pode não pro pode Airbnb. Exatamente. Oi, você tá falando isso, eu tô lembrando. Você acredita que eu já recebi uma multa do condomínio? Que vergonha tá falando isso aqui, mas faz parte. Olha só, eu fui lá no meu condomínio, meu síndico, ele não é síndico mais não, então posso falar. E ele era aquele cara aposentado e assim, via tudo. E aí, a gente tem o horário de tirar o lixo. Sim. Eu gosto, no outro condomínio que a gente tinha, que eu morava, tinha as cestas lá, né, as lixeiras dentro do estacionamento, que você jogava lá a hora que você quisesse. Nesse não, nesse a gente tem um horário certinho, assim, pra jogar. E, cara, é um rigor diferente. Aí, beleza. Eu fui, teve alguma vez, eu tirei o lixo fora do horário. Tá. Aí ele me mandou o e-mail. Só que eu não recebi o e-mail. O e-mail foi pro spam. Eu recebi, mas foi pro spam. Não viu? Aí, beleza. Aí eu viajei e eu tenho 2 gatinhos. E aí a menina que foi cuidar lá pra mim pegou o sacola de lixo, botou fora no dia que não podia. Quando eu recebi, aí eu recebi de novo a notificação, que foi pra spam, que eu não vi. Eu só recebi no boleto do condomínio ali dobrado. Eu falei assim, não é possível. Aí você fica naquela... Aí eu fui investigar e eu tinha recebido. Aí... mas vamos lá. Mais uma vez, eu acho que, de toda maneira, usando o seu exemplo, mas o papel, a função do síndico não é essa. É realmente orientar, criar ali uma educação, né? Eu acho que ele deveria, no mínimo, ter conversado com você. Poxa, mandou o e-mail com a notificação, com a advertência para cumprir aquela formalidade. E tem que fazer, porque aí também o contrário. Às vezes tem o síndico amigão. O síndico que só fica na conversa, sabe? Não faz isso, tal, e não faz o que ele tem que fazer. E aí ele sofre, na verdade, a retaliação dos outros condôminos por não fazer valer as regras do condomínio. Então a gente tem que ver esse lado também. Mas é inconcebível, sinceramente, diante de uma situação dessa, não ter uma conversa, explicar, falar, sei que você fez isso, mas você não pode fazer por isso. Você deveria saber, tem o regimento, tem isso, mas é inconcebível. Foi uma sacolinha desse tamanho, assim. Pois é. E eu tava viajando. Tava, sabe? Pois é. Você tem um... Então a gente brinca. Enfim, na regra eu tava errado e mas não questionei. Não é a intenção, a administração do condomínio, né, a gestão do condomínio, ela não pode ser pautada realmente numa fábrica de multas, não. Não é esse o objetivo do condomínio. Né? Principalmente, mais uma vez, estamos falando ali de pessoas que são vizinhos, que convivem ali. Então não é essa a intenção. E realmente a penalidade financeira ou qualquer outra, ela tem que ser adotada realmente em casos de excesso ou realmente de descumprimento velado. Falou, eu sei que tem essa regra e não vou cumprir. Aí a história obviamente muda. E eu citei esse caso, mas eu devo admitir, ele era um excelente síndico. Pois é. Ele cuidava, assim, né, tão excelente que ele até... rigoroso. Até passou do ponto um pouquinho, rigoroso. Mas assim, ele era ótimo. Não posso... falar dele não, muito bom mesmo. E aí vamos lá, tem um tema que é um tema mais crítico ainda, que é o tema de inadimplência, né? Que eu acho que é um dos mais complicados. Como que funciona isso? Eu tô vendo que
historicamente, tem tido uma flexibilidade um pouco maior, até para a pessoa perder o apartamento mesmo, né? Sim. O último caso que eu vi foi até de taxa de condomínio que deixou de ser paga, a pessoa perdeu, mesmo sendo um só. Sim. Que antigamente tinha essa jurisprudência, me corrija se eu estou errado. Se a pessoa tivesse um só apartamento, ela estava resguardada, podia, né? Agora não. Como é que tá isso? Então vamos lá, começando aí por esse ponto, pelo final. É o que se chama de bem de família, né? A pessoa tem um imóvel só, então aquela é a residência da família dela e ela é impenhorável, protegida pela legislação como um bem de família. Mas existem exceções, que as pessoas esquecem que existem exceções. E débito de condomínio é uma dessas exceções. Então, essa previsão legal não protege aquele imóvel, não protege o dono daquele imóvel em caso de débito de condomínio. Tem outras também, tá? Mas vamos aqui nos ater a isso. Então, mesmo que seja o único imóvel, se a pessoa não paga, é executada e vai para penhora, perde realmente o imóvel. E não é nem para falar, poxa, ouvi falar que isso aconteceu. No escritório, nós temos vários casos que, infelizmente, o desdobramento das ações que nós propusemos foi esse. Realmente de leilão e da perda do imóvel pelo proprietário. Assim, e isso... E qual que é o rito, assim? Qual que é o prazo? Porque eu imagino que deve ter um processo longo para isso acontecer, né? Tem sei lá, tem um mínimo Pois é. de meses inadimplentes. Como é que funciona isso? Vou usar até a fala de uma síndica, cliente lá, de um condomínio lá do escritório, que ela, na falta de técnica jurídica, e mais uma vez, é normal, e tem que ser assim mesmo, não se espera dela o conhecimento técnico jurídico, mas ela vira e fala assim, Silvio, quero saber não, fulano já está não sei quantos meses sem pagar, manda pro leilão, sabe? Como se fosse simples, uma coisa automática, manda pro leilão, é o termo que ela usa, sabe? E vai em assembleia e fala, aqui nós temos uma assessoria de um escritório que entende tudo, e eu já falei, ficou devendo, vai para leilão. Obviamente não é assim, né? Tem que se passar por um processo judicial, e como o próprio nome diz, né, procedimento, tem várias etapas para se chegar nisso. Obviamente, esse é a situação mais gravosa para uma pessoa, então ela não é automática. Né? Então, só um ponto importante que às vezes as pessoas, e até os devedores, coitados, não entendem. Primeiro, acha que se tiver em atraso por 1, 2 meses, aquilo não é inadimplência mesmo, não. Um dia de atraso no condomínio é inadimplência. Ele pode, inclusive, essa ação pode ser ajuizada com um dia do vencimento. É óbvio que ninguém vai fazer isso e não deveria fazer, né? Porque, primeiro, sabemos do custo para se mover uma ação judicial, do tempo. Mas, que fique claro, uma taxa de condomínio que não for paga hoje, amanhã ela já poderia ser executada. Amanhã. Não existe prazo mínimo para o condomínio ajuizar essa ação, não. Entendi. Tá? Não existe. Tá? Mas, mais uma vez, por boas práticas, obviamente não é isso que é feito. Né? Poxa, a pessoa pode estar passando por uma situação delicada, pode ter esquecido mesmo, e não é interessante para ninguém aquele processo judicial já de pronto. Mas, enfim, a partir do momento que o condomínio toma essa decisão de ajuizar essa ação, a ação é de execução. Então, é uma parte técnica, eu vou tentar falar de forma mais acessível possível, mas que também foi uma alteração na legislação. Antigamente, o condomínio tinha que ajuizar uma ação de cobrança, e aí era uma fase de um processo, aí com uma sentença ele executava aquela sentença. Hoje, isso já tem bastante tempo, mas enfim, atualmente, a taxa de condomínio, o boleto de condomínio, propriamente dito, é um título executivo. Então eu já executo aquilo. Tá? Então eu pulo uma etapa que antigamente eu tinha que ter no processo. Quando eu comecei a advogar, não existia esse procedimento. Eu tinha que ajuizar essa ação ordinária primeiro, né, ter a discussão sobre aquele débito, se o débito existe ou não. Enfim, hoje, com o boleto de condomínio emitido, aquela dívida existe.
e ela já é executada. Da mesma maneira que um cheque, não temos isso mais, né? Mas é aquilo. Você já pode executar, você já pula a etapa. Aquilo já. É um título de crédito e ela é executável. Não tem que ficar discutindo por que uma pessoa emitiu aquele cheque. Entendi. Não tem que ficar discutindo por que o condomínio emitiu aquele boleto. Entendi. Né? Enfim, então, com essa alteração de procedimento, em tese, realmente era para que esse processo fosse muito mais célere. Mas, infelizmente, nós enfrentamos aí o problema da morosidade natural do judiciário para qualquer tipo de ação, e para essa não é diferente. Mas, enfim, é uma ação de execução, né? A pessoa vai receber um mandado para que ela pague o débito em 3 dias, ou então que o imóvel seja penhorado. Ela tem que ser citada? Citada, o condomínio, aí tem o trâmite. O condomínio distribui a ação, né? Uhum. E aí ela é citada através de carta, de oficial de justiça e tal. Olha, tem um processo desse contra você, de execução, taxa tal, está citada, você tem que pagar ou então se defender, mas aí essa defesa é muito mais limitada do que naquele processo que eu comentei, né? Os critérios ali para defesa são, já me paguei, por exemplo, mas enfim. Então, a limitação para defesa nessa ação de execução é muito maior. Tá? Mas enfim, se não pagar, é penhora e daí vai. E aí tem esse trâmite. Esse trâmite é interessante porque não é tão raro, né? Eu acho que é bem comum, né? Porque você tem, eu imagino, né? Você recebe a notificação, enfim, aí eu acho que o banco, a justiça primeiro vai nos bancos, se tiver um carro, algum outro imóvel, algum outro bem. Acho que o imóvel em si deve ser o último da fila. Na verdade, o que é bom para os condomínios é que aquele imóvel sempre vai garantir aquele débito, mesmo que ele seja vendido, tá? Que fique claro. Vendeu para um terceiro, o terceiro compra com a dívida. Entendi. E ele deveria saber que existe aquela dívida. Né? Quem compra um imóvel deve... Erra da dívida. Erra da dívida, então deve... Não sabia. É o que a gente chama de natureza próprio terreno. O nome é feio e estranho, mas basicamente é o seguinte: o débito de condomínio é vinculado ao imóvel e não à pessoa. Então, se o Felipe tem um apartamento e ele vende para o Silvio, e o Felipe deixou de pagar alguma taxa, o fato dele ter transferido o imóvel para o Silvio não faz com que aquele débito suma daquele apartamento ou que, vai atrás do Felipe, o Felipe caiu no mundo. Não. O débito vai estar sempre vinculado ao apartamento. Então, se eu for comprar um apartamento seu, eu tenho que me precaver, ir ao condomínio, pedir um nada consta para saber se está tudo certo, porque se eu comprar, eu posso comprar, mas eu vou herdar e não tem nada que eu possa falar para me defender. Que o débito não era meu, que o débito é de outra pessoa, não existe. Entendi. O débito acompanha o imóvel, tá? E vai estar ali até ele ser quitado. E a consequência final é a penhora daquele próprio imóvel. Entendi. Mas aí, respondendo a sua pergunta, é fato que esse processo para se fazer uma penhora e leilão, ele não é simples. E aí a preferência do condomínio é sempre receber em dinheiro. Né? Então, quando a gente chega nesse ponto, o advogado do condomínio pede para que o juiz faça uma pesquisa e o bloqueio de numerários que a pessoa tiver em banco, né? Porque é muito mais simples de receber dessa maneira. Tá? Mais rápido, né? Muito mais rápido. E assim, vamos para alguns outros temas da moda, né? Como é que funciona para aprovar, por exemplo, se precisa, né? Mini mercado. Mini mercado acho que não precisa, né? Pois é. A única discussão em relação a isso é se o mini mercado vai ser instalado em alguma área que já tem uma outra destinação. Tá? Vamos imaginar. Um salão de festas. Salão de festas. Vou transformar em mini mercado. Então eu vou ter a alteração da destinação de uma área que estava ali muito bem definida na convenção. E aí a legislação fala que a alteração de destinação de área em condomínio também deve ser submetida e aprovada por 2/3 dos condôminos. 2/3. Se não for, se tiver espaço... Imaginar, é uma área que não tem utilidade para o condomínio, e isso acontece muito, né? No condomínio que eu moro mesmo, nós temos várias áreas sem qualquer utilidade. Colocar o mini mercado lá. Sem qualquer utilidade. Então, o meu entendimento é que não tem que ter esse rigor para aprovação, não precisa passar pelos 2/3. É óbvio.
vamos levar para a Assembleia, para comunicar. Exato. Uhum. É bom para todo mundo, é bom até mesmo para a empresa para resguardar, que vai fazer né? isso, para falar assim, ó, teve uma Assembleia. Se você não foi, se você não concordava, o problema é seu. Você foi convocado para isso e não teve a oportunidade e não discutiu isso lá. Carro elétrico. Não, o abastecimento, né? O totem de carregamento lá. Também é uma matéria que está muito em discussão. Não tem nada regulamentado. Tem que ter RT, que eu sei, né? Tem que ter um trâmite da parte de engenharia elétrica ali. Mas é o seguinte, mais uma vez, também não temos legislação específica para isso em condomínio. Minto. Agora, e gerou muita polêmica, está gerando muita polêmica, em São Paulo foi aprovada uma lei nesse sentido. E, sem também querer entrar em muitos detalhes, mas a lei foi para que o condomínio não possa pura e simplesmente impedir a instalação. Cumpridos os requisitos técnicos e de segurança, o condomínio não pode impedir. Porque tinha essa discussão. Se o condomínio simplesmente falar assim, ó, não quero carro elétrico aqui. Por que vocês não querem? Não quero. Entendi. Tá? Então, a lei de São Paulo, obviamente ela não se aplica aos outros estados, mas a lei de São Paulo hoje é nesse sentido. Entendi. Tem um ponto ali que eu acho que é mais com relação ao padrão mesmo, porque à medida que, vamos supor que a gente vai ter várias tomadas, vários carregadores elétricos, pode ter que ter uma alteração no padrão, na carga, né? Isso. Aí, enfim, imagino que deve ser rateado ali. O estudo de carga, né? Eu já me deparei com alguns condomínios que verificaram que a carga que a concessionária de energia elétrica fornece para aquele condomínio não seria suficiente. Então, o condomínio tem que fazer um pedido de aumento de carga para a concessionária. É isso. Né? Mas, enfim, essas questões técnicas de engenharia, né, de segurança, obviamente, elas têm que ser obrigatoriamente observadas. Tá. Para a gente fechar, me conta um pouco sobre essa nova era, né? Porque agora, principalmente depois da pandemia, tudo virou muito virtual, né? Sim. As assembleias, a gente participa de várias assembleias que são virtuais. No Meet. Como é que é a legalidade delas? Precisa estar expressa em regimento? Pode ser deliberado por maioria simples? Como é que funciona para o condomínio se modernizar? Tá, vamos lá. Também tivemos, durante a pandemia, essa alteração legislativa, essa alteração no Código Civil, prevendo a possibilidade de assembleias virtuais. Obviamente, ninguém se falava nisso há 20 anos atrás. Como é que alguém ia fazer uma assembleia virtual? Há 10 anos já não falava. Não. Né? Mas, enfim, com a lei que entrou em vigor na pandemia, já não se discute mais isso. Tá? Mas não está previsto na convenção que pode ser virtual. A lei fala que pode. Então, seguidos ali aqueles critérios todos, né, as formalidades para convocação e realização da assembleia, todo e qualquer condomínio pode fazer assembleia virtual. Mas não, aí tem que aprovar antes ou não? Já pode? Não. Tem que ser gravado? Está previsto na lei. Tem que ser gravado? A assembleia, sim. Tá. Ela tem o histórico dela. Exatamente. Mas o que eu digo é o seguinte, então vamos lá. O fato da convenção não falar em assembleia virtual não quer dizer que não possa, não, porque, mais uma vez, ela não falava em assembleia virtual porque aquilo não existia. Porque aquilo não existia. A lei fala que as assembleias de condomínio podem ser virtuais. Então, se o síndico decidir que ela vai ser virtual, convocando e estabelecendo ali, né, todos os requisitos para que ela seja realmente segura, para que possa acontecer, para que todos tenham acesso. Seja acessível, exato, né? Porque você não pode fazer uma assembleia sem a estrutura, sem o aparato tecnológico para as pessoas acessarem. Entendi. Né? Mas existindo isso, todo e qualquer condomínio pode sim fazer assembleia virtual. Silvio, maravilhoso. Assim, passou até muito rápido. E é um tema que eu tenho muitas dúvidas, né? Acho que é um desafio muito grande. Fico pensando, né? Para o morador, para o síndico profissional, o tanto que isso é difícil. E o tanto que é fluido, né? Demais. Tanto que é... Um assunto puxa o outro. E o tanto que tem vários limbos ali, tem vários vácuos de consenso, com né? certeza. E o processo legislativo ele não consegue acompanhar tanto, né? É difícil isso aqui no Brasil. A gente acha que já viu tudo, amanhã nós vamos ter uma situação nova, e aí o síndico, como que vai, né, agir diante daquilo? Silvio, para o pessoal que está nos assistindo,
como que eles te acham, qual que é seu contato, como que eles te procuram para ter uma assessoria, como é que funciona? Redes sociais hoje, né? A gente está falando de tecnologia, @cupertino.silvio no Instagram. Né? Então, acho que é a forma mais fácil de se fazer isso. E me permita também fazer a divulgação, mais uma vez, da Comissão de Direito Condominial, né, que é composta por advogados especialistas daqui de Minas Gerais. Então, também está nas redes sociais, procure pelo Instagram da comissão, e lá também vocês terão acesso a diversos outros advogados realmente especialistas que poderão ajudar os condomínios. A crista da onda ali do conhecimento jurídico. É isso aí. Muito bom, Silvio, muito obrigado. Excelente essa conversa. Assim, muito esclarecedor mesmo. E é engraçado, né? Muito esclarecedor e ao mesmo tempo tantas dúvidas, né? Tantas perguntas. Poderíamos ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Verdade. Pessoal, encerramos mais um episódio do podcast Lá do Condomínio com esse papo sensacional com Silvio Cupertino nas redes cupertino.silvio. Isso. E muito obrigado, até a próxima.